E se você não tivesse sem propósito, apenas cansada de tentar? Já parou pra pensar nisso? O tema do vídeo de hoje é esse, pessoal. Prazer, eu me chamo Indy, pra quem não me conhece. Sou uma novata no YouTube. Eu espero que vocês me compreendem, me entendem, caso eu me perda, caso eu gagueje, porque não tenho muita desenvoltura na comunicação, né? Sou uma estudante em relação à oratória, tô aprendendo, né, ainda. Então, espero que vocês venham me entender, me compreender. Se o vídeo, o assunto fizer sentido para vocês, deixe um comentário, curte, fiquem à vontade, galerinha. Então, vamos dar início ao tema do vídeo de hoje. Tem momentos, gente, na nossa vida, e principalmente ali a fase da meia-idade, né? Eu digo isso porque tá acontecendo comigo. Que você dá início a um processo de, digamos, de evolução, maturidade, uma mistura de emoções, é, 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 interrogações, né? Sobre qual a sua missão na Terra, sabe? Para que você existe? Para que o que você vê? Para que ai, meu Deus. É, o que você veio fazer, sabe? Qual é a sua missão aqui na Terra, né? E já tem um tempo já que, mais uns mesinhos aí que eu venho fazendo o processo de desenvolvimento pessoal, né? Andei fazendo umas terapias e me ajudou bastante, né, a desenvolver isso. Inclusive foi aonde eu descobri qual era a minha missão, né, que no caso é ajudar as pessoas. Eu me sinto muito bem quando eu ajudo as pessoas, só que eu não sei, acho que como eu falei nos vídeos anteriores, foram muitas frustrações, decepções com pessoas, por mais que a gente entenda que o ser humano não é perfeito, né? E assim, talvez por falta de maturidade, eu levei muito pro lado pessoal. Eu poderia ter, talvez com a maturidade de hoje, eu poderia ter relevado mais, sabe? Levado mais na esportiva e não ter levado tanto pro lado pessoal. Principalmente eu, que sou uma pessoa mais emotiva, mais sensitiva, né? Se é a palavra certa para se usar. Então, talvez você também esteja nessa mesma situação, sentindo que perdeu o seu propósito, né? Que tá sem uma luz, sem, poxa, o que eu preciso fazer, né, e tal. Mas na verdade, isso pode ser apenas um cansaço de você tentar e de estar se, né, e quando tenta, muitas das vezes se frustra, é, e aí você continua tentando, mas não vê uma mudança, né, significativa ali. E isso acaba desmotivando, né, entristecendo a gente. Talvez aí você entre numa crise, esteja numa crise existencial aí de sentir que perdeu a vontade de viver aquilo que Deus depositou em você, né? É, mas na verdade você sabe o que deveria fazer, né? Onde gostaria de chegar. Mas parece que existe uma força dentro da gente dizendo pra que tentar de novo, sendo que porque nós seres humanos, essa é a minha opinião, tá, gente? A gente tem muito aquela coisa de pensar assim, caramba, eu já tentei isso. E aí você pensa em tentar de novo, só que na tua mente você acha que você vai tentar da mesma forma. E assim, pode até acontecer, mas não é literalmente da mesma forma que é a primeira vez que você fez. Não, não existe isso, gente. Não existe, porque é tudo uma experiência, né? Você tentou a primeira vez, aquela sua primeira tentativa vai te gerar uma experiência, entendeu? Vai te gerar, de certa forma, uma maturidade, um desenvolvimento, né, mental. E, e a próxima vez, por mais que em alguns detalhes venha a aparecer com a primeira, não vai ser totalmente igual. Vai ser uma nova experiência, vai ser um novo aprendizado, né? E
Talvez o que você chama de falta de propósito seja, na verdade, o resultado de muitas frustrações acumuladas, né? Muitas decepções, porque acontece. Mas nem sempre você precisa descobrir um novo propósito, sabe? Às vezes o que você precisa é apenas recuperar a coragem de continuar vivendo o propósito que você já conhece, que Deus já depositou em você, né? Que no caso é o que acontece comigo. É, eu tento desenvolver isso, mas eu confesso que no fundo eu tenho medo de me machucar de novo. Então é um negócio complicado. Mas se a gente pedir força pra Deus, orar, pedir um guia, né? Deus dá, Deus coloca as pessoas certas no nosso caminho também, que venha também nos ajudar a desenvolver esse processo. Eu digo isso por experiência própria. É, devido a toda essa situação que aconteceu comigo, frustrações, decepções, eu acabei me reservando. Embora eu sempre fui assim, muito quieta na minha, muito reservada, sabe? Só que não tanto quanto um tempo pra cá, até atualmente. Sabe o que que é você chegar numa situação de você não querer mais lidar com pessoas, porque você acha muito difícil de lidar, né? É complicado de conversar, pelo menos pessoalmente, ali direto. Tanto que os empregos que eu procurava era mais, assim, bicos no digital, né? Vendas online, serviços que eu não precisava ter contato direto com pessoas. Porque literalmente eu deixei esse medo me parar, me travar, sabe? Só que aí, o que que Deus fez? Colocou. Primeiro veio uma pessoa que eu nunca imaginei me relacionar, assim, de forma amigável, uma amiga, né? Literalmente, ela é outro, o pensamento dela, os gostos, né? Enfim, o jeito é totalmente de outra forma, né? Do meu. Porque eu sou cristã, né? Então, é, eu não pratico coisas assim que gente que não é da igreja pratica, né? Então eu fiz amizade com ela e eu percebi que através dela foi surgindo a vontade de me reaproximar, de novamente voltar a me conectar de novo com pessoas, porém de uma forma mais madura, mais desenvolvida, né? É, procurando tomar cuidado na forma de falar, escutar mais do que falar também, né? E aí em seguida eu percebi que uma amiga minha de muito tempo, que eu não falava mais com. Não é que eu não falava, a gente não tinha mais contato, assim, tinha amizade, mas não se falava com frequência, né? Da minha igreja, ela. Ela retornou é, é, e através dela, assim, também deu a continuidade de eu querer voltar novamente, me relacionar com pessoas, né? E assim, tá sendo muito bom pra mim, né? Eu tô voltando, que eu tava meio parada na igreja, agora eu tô voltando, primeiramente com a ajuda de Deus, segundo dela, porque ela tá me dando uma força pra isso. Então é isso, gente. Então, eis a pergunta que você tem que fazer pra você. Você de fato perdeu o teu propósito ou apenas tá cansada de tentar, né? Descansar, parar, respirar, né? É, Se organizar interiormente, gente, é fundamental. É preciso. E não tem problema nenhum com isso. Então, é isso, galera. Se esse vídeo ajudou vocês de alguma forma, deixa o likezinho de vocês aí, deixa a opinião de vocês, como eu sempre digo, né? Esse é o terceiro vídeo. Deixa o comentário de vocês aí né, nos comentários. E eu vou tá respondendo assim que eu puder. E quero pedir aquela forcinha pra vocês, que eu não pedi nos dois primeiros vídeos. Se vocês puderem estar me ajudando aí, vocês que gostam, né, que tem o costume de estar comprando na Shopee. Vou deixar o meu link aqui na descrição, gente. Se vocês puderem me dar uma força, até mesmo para eu poder dar continuidade nesse canal, eu já agradeço antecipadamente aí. E é isso, galera. Um beijo pra vocês, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.